Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um projeto saindo do papel, que é o primeiro podcast da Maré Up. E eu quero contar aqui para vocês um pouco da minha história, um pouco da trajetória, dos desafios, da comunicação, dessa paixão pela publicidade. E eu tô aqui hoje com a Andrea Passos, a corretora, para estar junto comigo nesse projeto. Nós temos uma amizade muito legal de longa data e hoje nós nos encontramos para tirar esse projeto do papel e eu queria te agradecer, André, por Obrigada. estares aqui e gostaria que você se apresentasse também, né? Já que você vai estar comigo nesse bate-papo, a André vai estar conduzindo esse primeiro podcast aqui junto comigo e eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E assim, é uma honra poder estar aqui junto com a Stephanie, né? Com essa parceira de longa data, que nem ela comentou, de uma situação bastante diferente do que a gente faz hoje, né? Totalmente. E aí, nesse projeto, né, Stephanie, a gente tá juntas aí para poder trazer uma fluidez maior na nossa comunicação, mediante o nosso posicionamento. E eu, como corretora de imóveis, né? Muito gosto de ser chamada de Andrea Passos, a corretora, porque é um projeto que eu também idealizei lá atrás, em 2018, quando eu me tornei corretora de imóveis. E hoje estar fazendo um projeto junto contigo é um prazer enorme, né? Uma pessoa com experiência em comunicação, super estratégica, né? Que pensa em muitas coisas, né? Tem uma criatividade enorme e traz soluções para quem quer resultados, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Resultados. Exatamente. Então, assim, eu tenho algumas perguntas aqui que eu montei para a gente poder conversar hoje, tá? E eu acho que nada acontece sem a experiência da nossa trajetória, né? Eu acho que hoje, como profissionais que somos, como mulheres, né? Você de Itajaí, eu sou do Rio Grande do Sul, mas sou apaixonada pela tua cidade, né? Itajaiense, tá? Não diz? E eu gosto muito do que a gente produz, do que a gente faz aqui, né? De como a gente tem a vida aqui em Itajaí. Mas nem sempre a gente morou aqui, né? E eu quero saber um pouco mais de ti, um pouco mais da tua história. Como é que foi para Stephanie se encontrar dentro da comunicação? Como é que foi para ti hoje estar neste momento, né, com a Maré Up? E se tu puder comentar com a gente um pouquinho, né, nesse fio condutor da tua trajetória, eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo poder conhecer mais. Show de bola. Vamos botar a cabeça para trabalhar e lembrar, né? Porque são muitos momentos, foram muitos desafios, né, na minha vida, mas começando um pouquinho lá atrás, começando a navegar com esse barco, eu morei até os 4 anos de idade em Bombinhas. Minha família, né, os meus pais moram lá, minha família é daqui, como a Andrea comentou, mas teve um momento que eu morei muito, literalmente, na beira da praia. E isso me conectou muito com essa essência que eu tenho de praia, de mar, né, com toda essa vibe que a gente tem aqui do litoral. E aí, quando a gente passa por todas as etapas da época de escola, né, ensino médio, ensino fundamental, chega de fato no momento que a gente precisa tomar uma decisão, que talvez seja uma das decisões mais importantes que a gente tenha que ter na vida, que é o que vamos fazer, né? Qual que é a profissão que vamos seguir? E ainda existe na Univale um projeto chamado OPA, que é Opção Profissional por Área. E na época que eu estava nessa transição, me formei no terceirão, eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora? Preciso de uma orientação. O que muitas das pessoas passam, né? O que muitas das pessoas A passam. maioria dos estudantes. É normal, até porque, como eu falei, a primeira decisão, né, da vida da pessoa. E aí, eu tinha algumas referências, porque a gente busca muita referência de pessoas que estão na nossa volta. Sim, né? é natural, né? Mas Exato. tu pensava mais pro lado da humanas, mais pro lado das exatas naquela época? Como é que tu te via? Eu já gostava muito da área de humanas, porque os meus pais têm um restaurante na beira da praia, lá em Certo, Bombinhas. lá em Então, eu Bombinhas. tive muito essa conexão com as pessoas. Sempre me comuniquei muito bem, gostava de conhecer pessoas, gostava de entender negócios. E tudo já foi me moldando para esse caminho, graças também à educação dos meus pais, né? Até quero deixar aqui um agradecimento muito especial para eles, porque hoje, onde eu estou hoje, veio muito desse incentivo deles. E eu já vinha mais para a área de humanas. Então, eu percebi um pouco da pegada da minha família, mas também gostava muito do que a minha tia fazia, que era a parte de comércio exterior e relações internacionais. Então, eu tinha a opção, né, de gerenciamento mesmo de negócio ali com o restaurante dos meus pais, né? E Perfeito. também vendas, né, atrelado a isso.
comércio exterior, porque eu também tinha muita proximidade com a minha tia, então eu queria também me espelhar nela. E aí a parte de relações internacionais, de fato, por essa comunicação. Então, já estava mais encaminhado para a área de humanos, né? Tinha um pouco ali da questão de venda, mas está envolvido, está dentro do negócio. E aí rolou a oportunidade de eu fazer o OPA. Então, eu fui lá e fiz as 3 disciplinas profissões, né? Para que eu, de fato, identificasse o que mais ia me chamar a atenção. E a publicidade não estava passando pela minha cabeça até então. Certo. Né? E aí eu pensei... Só que quando eu fui, me inscrevi, né? Fiz todo o processo de me inscrever. Quando eu passei pela área de comércio exterior, na primeira orientação, primeira fala, né, do professor que estava lá, falando sobre, olha, ele dá muito com números, com dados, com... mais assim... não tão interessante naquela época, né? Certo. Lembrando que a Stephanie antes de entrar no mercado. Depois, não é comércio exterior. Depois fui para relações internacionais, também não me chamou a atenção. Fui para a parte de vendas ali, começou a me chamar a atenção. Mas teve uma oportunidade que eu não tinha me inscrito em publicidade. Uhum. Mas quando eu passei na frente ali, tinha toda a galera, né? Tinha o Galo, que é o mascote que representa a área. Era tudo muito colorido, era tudo muito alegre nesse sentido. E eu pensei, por que não entrar? Tive a oportunidade de ir quando eu fui para escutar sobre publicidade, daí eu me apaixonei. Olha só. Porque pega todo esse contexto do relacionamento, da venda, da comunicação de fato e o que está por trás da publicidade, né? Que é o comunicar de forma inteligente. Porque não é só aquilo que você vê, né? O que você está vendo, aconteceu um bastidor muito grande por trás. E aí, diante disso, me inscrevi no curso de publicidade, me formei em 2012 e estava ainda morando em Bombinhas. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de uma professora, inclusive a Lígia, ela já viu um pouco do meu perfil e disse o seguinte, me chamou numa época da disciplina dela e disse assim, quer ir para o mercado? Quer fazer um estágio? Aí eu falei assim, quero. Mas, professora, eu tô indo pro 2º período. Era muito recente. Aí ela assim, não, mas vai, te joga. Eu falei, eu vou, né? Vamos com medo mesmo, mas vamos. É isso aí, coragem. Cheguei lá, era a agência. E por que o meu medo, né? Porque era uma grande empresa, que era a agência House do Grupo Berlanda. Uma das maiores redes de imóveis eletro do estado de Santa Catarina. Falei, como é que eu vou para essa agência? Não, né, não conheço, não tenho experiência ainda. Fui. Fiz a entrevista, passei, comecei como mídia. Né? Eu vou explicar um pouquinho dos setores aqui da agência. Comecei como mídia, que é o profissional responsável por distribuir a comunicação nos canais de comunicação que vai conversar com o público da sua empresa. Na sequência, passei para o atendimento, que é a profissão a área que faz o contato direto, pega a informação, pega o briefing. Depois, rolou um grande desafio que nós tivemos a saída de um diretor de criação. E aí, a Aline Berlanda, sempre acreditando muito em mim, né, a dona do negócio, olhou para mim assim, vai para a direção de criação, porque eu sempre fui envolvida com todos os segmentos da área. Então, tinha que fazer uma arte, eu fazia uma arte, tinha que atender, eu atendia, tinha que comprar uma mídia, eu comprava. Não, e quem te conhece, Stephanie, eu acho que é interessante comentar isso, né? Sabe que a Stephanie se doa, né? Sim. Se envolve, se dedica e muitas vezes... até além do que foi proposto no começo, né? Sim. Então, é uma pessoa que é muito over-delivery, né? Ela tá sempre trazendo mais do que foi necessário no pedido inicial. Exato. É até por isso que eu escolhi também a profissão, porque ela tem essa flexibilidade. A gente pode navegar por várias áreas e não fica aquela questão monótona, cansativa, né? Não são paredes brancas dentro de uma empresa de comunicação. Então, ela te desperta mais ainda o teu lado criativo. Porque todo mundo é criativo, né? Então, todo mundo tem esse lado criativo. O que depende de um ser mais ou não é o conteúdo que tu consomes, né? Então, feito isso, voltando ali para a história, passei por todos os departamentos, cheguei na direção de criação. Executei muitas campanhas no Grupo Berlanda, né? Principalmente, como a gente está falando de varejo, campanhas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversário, muitas inaugurações, assuntos, inclusive, para outros podcasts aqui.
Mas eu vim nessa pegada, amando de fato aquilo que eu estava fazendo desde o começo. Foi então que a Aline Berlanda também me convidou para ser o braço direito dela na agência. Porque ela via essa minha evolução, esse meu comprometimento e tudo mais. Muito, muito legal, assim. E eu sou muito grata também, né, pela oportunidade, porque houve essa abertura de portas e eu agarrei. Claro, Né? óbvio. Independente se era para emitir nota, porque na época, inclusive, a gente fazia notas à mão, na época de mídia. Então, até trabalhar na minha própria sala e ter a minha própria equipe montada por mim. Então, isso foi me levando a abrir mares, né? E quando ela me chamou para ser o braço direito dela, fui, né? Fiz todo o processo lá, desenvolvemos equipe, contratamos pessoas, fomos inserir a agência dentro da universidade, né? Porque é muito importante hoje para os acadêmicos entenderem a importância da universidade. Muitos brincam, né? A teoria é diferente da prática. Com certeza. Sim. Porque na teoria tem coisas que não estão previstas do que acontece no mundo real, né? No dia a dia. E isso é muito comum acontecer, né? Muito. Tá fora do nosso controle. E são muitas pessoas envolvidas, né, Esté? Muita gente. Muita experiência, muita coisa que acontece, né? Então, aí foi a partir desse momento aonde do braço direito dela, ela me deu mais uma responsabilidade, que era assumir a direção de marketing do grupo. Uau! Então... Que ano foi isso, Esté? Foi em 2020, um pouco antes da pandemia. Foram 2 anos antes da pandemia, a pandemia foi em 2020. 2020, né? Então foi 2018, 2017 para 2018, uhum. Isso mesmo. Eu assumi essa direção. Então, já estava encaminhada com essa experiência de mercado, né? Eu fiquei no Grupo Berlanda por 12 anos. Uau. Então, contar toda essa história que é muita coisa, muito chão. Mas foi onde eu cheguei, então, na parte da direção de marketing, um ano antes de um grande desafio, que foi a pandemia. E essa experiência da Berlanda, tu acredita que foi a tua experiência mais... a mais memorável? É a que tu teve mais desenvolvimento? Como é que tu pode definir as tuas experiências? Assim? Foi a experiência mais gratificante, foi onde eu sempre falo com muito orgulho que foi ali onde eu construí a minha carreira, tirando toda a base familiar também, né, que eu sou extremamente grata, acho que tem que olhar muito para os valores que a gente tem dentro de casa, mas eles me darem essa oportunidade e eu ter esse crescimento junto, me desenvolveu em muita coisa. Então, não só na área da comunicação, comecei a me envolver com profissionais da área de vendas, de compras, de importação, de exportação, ou seja, me permitiu trabalhar com vários setores dentro de uma empresa. E aí tu teve, claro, uma visão 360 do negócio, né? Perfeito. 360. Do que só aquilo que tu, né, geralmente se faz a sua atividade, que é aquela rotina ali, né, do dia a dia, sem olhar para outros setores, né, sem entender como é que funciona toda essa engrenagem. Isso. Que, na verdade, independente do que você deseja de objetivo profissional, é muito importante a gente ter conhecimento sobre como tudo funciona. Claro, né? com certeza. Falávamos numas conversas nossas sobre informação, né? Às vezes, você não faz... eu não era da área de logística, por mais que teve até a possibilidade de eu entrar no meio. Mas como eu comecei a trabalhar com uma grande empresa que exportava e importava, eu precisei conhecer um pouco, para que numa reunião eu pudesse me posicionar diante das estratégias que nós estávamos levando para o negócio. Então, o que permite, né, a área da publicidade permite muito isso, né? Nós navegarmos em vários segmentos, inclusive, não só setores, né? E engraçado porque, assim, a Stephanie comentou sobre uma decisão lá atrás, a partir de uma informação que ela teve, né? Perfeito. Ou seja... é factível que toda decisão que a pessoa precisa tomar depende da informação certa. Muito. E aí, eu acho que vai muito, assim, nos abre muitas portas aqui dentro desses assuntos, que são inúmeros pra gente falar, e um podcast é pouco. É pouco. Que é quando, né, a pessoa precisa olhar para isso, pro seu negócio, né? Mas antes de te perguntar sobre isso, eu queria... eu sei que na tua trajetória, depois da Berlanda, tu também tomou uma decisão, né? Sim. Foi a decisão do teu negócio. Sim. E eu quero que tu possa trazer para nós como é que foi, né? Aonde foi a virada de chave? O que aconteceu para, tipo, não, agora é o meu negócio? Teve só um passo atrás que eu tomei de decisão, porque quando eu saí da Berlanda, eu já tinha vontade de ter o meu negócio. Certo. Mas a gente tem muita insegurança, né? O empreendedor, né, quando vai dar o primeiro passo,
tem essa segurança, então acaba pensando assim, será que eu vou mesmo para isso? Então, perfeito. muito eu pesquisei, muito eu estudei, porque a partir do momento que eu tenho informação, eu tenho mais segurança também de tomar uma decisão e de montar o próprio negócio. Só que ainda assim não era o momento, mas eu não estava certo disso. Então, eu fiz uma parceria, atendendo os meus clientes aí agora com, né, como a minha empresa, que era Certo. a SC Consultoria, Marcas e Comunicação, né, na época, nessa transição. E eu fiz uma parceria com outras agências. Ou seja, os meus clientes maiores estavam atrelados a essas parcerias com essas agências. Certo. Mas ainda assim, e assim, agências grandes, né, de 20, 30 anos de mercado. Mas ainda assim eu pensava, se essa empresa chegou nesse lugar, eu também posso, né? E não é porque era simples o que essa agência de 30 anos fez. É porque realmente toda a experiência que essa agência teve e levou a ela chegar nesse lugar, eu passei também. Então, por que não eu aflorar isso e, de fato, Claro. botar esse barco para navegar? E aí foi esse momento de virada. Foi onde eu fiquei 6 meses apenas dentro dessa parceria e disse, não, agora eu vou encarar o meu próprio negócio. Agora é o momento de Agora botar é comigo. de fato esse barco para navegar. Vou pegar tudo que eu falo para as empresas, aplicar para mim, né? Porque tem muito isso, né? Santo de casa, às vezes, sobre o milagre do santo que faz em casa. Mas eu vou pegar essa experiência e vou botar esse barco para navegar. E essa virada de chave, por que eu te pergunto, né? Porque é muito comum, muitas vezes, quando tu tá inserida num contexto de uma empresa, tu enxergar como que funciona e todo lugar que a gente está, existe um teto de conhecimento adquirido, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela não consegue, ela vai até um ponto e ela não consegue desenvolver mais. E aí, é o momento da gente olhar, inclusive, se a gente permanece, se a gente sai, toma uma decisão. E eu não tenho dúvida da tua capacidade, até mesmo antes desse time, né? Só que aí, claro, toda essa experiência que tu teve, ela consolidou, ela chancelou algo que já estava dentro de ti, né? E que faltava bem pouquinho pra tu dizer assim, não, deixa comigo que eu dou conta. Só um empurrãozinho, Só né? um empurrãozinho extra, né? Porque tu já tava experiência de sobra, né, Stephanie? Eu não tenho dúvida disso. Sim. E acaba pegando, né, Andrea, essa questão dos outros setores que você tem que se envolver. Porque antes eu estava numa experiência da porta para fora. Isso. Entendendo outros negócios, como importação, como vendas, né? Como até própria indústria, né? Que trabalhei muito. Mas quando tem que olhar para o bastidor, é um outro negócio. Tem que entender de economia, tem que entender mercado, possibilidades, administrativo, que é algo, né? E tem um ponto que às vezes a gente não fala, que é a questão também das próprias crenças, né? Do próprio emocional, de como isso foi construído. Tu trouxe aqui, né, valores da tua família, né? Tudo isso soma. Porque se tu já tem gente empreendendo na tua família, já é mais positivo. Se tem gente que se deu bem, já é mais positivo. Se tem gente que tem, tipo, cara, eu tenho vários negócios, já é mais... Agora, num cenário diferente desse, já fica mais desafiador, mais né? Mais desafiador. Não, com certeza. E então, é um somatório de coisas que contribuem para a tua tomada de decisão, né? Ou melhor, que contribuíram, né? E mesmo assim, quando às vezes não tem essa base de experiência do empreendedorismo, né? Coisas nesse sentido na família ou próximo, é válido a gente pesquisar e se inteirar do assunto, né? Dentro desse contexto ainda da experiência profissional, que foi onde nos conhecemos. Sim. Né? Fui junto contigo no associativismo, né? Me envolvi fiz muito network, né? Isso é muito importante, porque vai te dando segurança. A partir do momento que você se relaciona com parcerias que também têm experiência de outras áreas que você não tem, isso te dá mais força justamente para te alavancar e te dar coragem para o teu negócio. Então, isso também contribuiu, né? Sim. Não só a experiência profissional dentro da minha área, da publicidade, da comunicação, mas dos contatos que eu tive até para estruturar um negócio hoje, né? E aí, falando de tudo um pouco, inclusive do próprio associativismo, né? Que provavelmente tu também te inspirou em pessoas que tu conheceu ao longo do caminho, mesmo não sendo da tua área, né? Como é que a gente chega, como é que esse fio condutor, ele se conecta navegando por esse mar gigante que é o do empreendedorismo com a Maré Up? Da onde surgiu esse conceito? Como é que foi essa construção? Legal.
tem aquela frase que o olho do dono que engorda o gado. Sim. E tem toda aquela essência, né? Que a gente está falando de cultura. Então, trazendo o porquê, né? Hoje, a minha empresa se chama Maré Up, né? Maré porque está inserido no contexto de essência, da minha essência, que é a vibe de praia, né? Quem me conhece, sabe? Quem tá me conhecendo agora vai perceber um pouco aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho muito essa vibe de praia, mas eu sempre até falo, não é uma vibe que não é voltado para não ser profissional. Certo. Pelo contrário, é a forma como eu quero conduzir a comunicação dos nossos clientes de uma forma tranquila. Porque geralmente quando o cliente chega, ele já está no frenesi, ou por falta de venda, ou porque tem uma comunicação interna que não está alinhada, ou porque ele quer abrir um novo negócio e não sabe por onde começar. Perfeito. Então, a Maré, ela vem da minha essência de estar atrelada ao que eu gosto de praia, de mar, né? Eu me conecto muito com a água e vejo que a Maré, ela é fluida. Então, ela está em constante movimento, assim como a comunicação de uma empresa. Ela nem sempre está calma, mas ela também nem sempre está agitada. E o mar, né, a maré, ela molda a costa, né, do nosso litoral. Então, tem toda essa conexão atrelada à comunicação. Assim como a comunicação também molda percepções, né, opiniões e tudo mais. Então, a maré está ligada a isso. O up é que eu precisava de uma cerejinha do bolo, né? Então, é justamente isso. É a sua comunicação dar um up. Se ela tá calma ou se ela tá agitada, opa, a gente precisa, né? Levar para um outro nível. Né? Um outro nível de maré. Então, Maré Up veio desse contexto. E estratégias de marketing, né? Que a empresa é uma empresa de estratégias de marketing, é justamente pegar desde a minha experiência com o bastidor de uma empresa até ela chegar ao consumidor final e navegando aí pelo mundo real, né? Perfeito. Que é até o posicionamento da Maré Up é justamente isso, né? Marcas navegando no mundo real, né? Porque a gente tem hoje muito a pegada da internet, do digital, mas a gente, no fim das contas, a gente tá falando sobre quem tá aqui, né? É isso aí. Fora das telas. É isso aí. Né? Então, se você hoje tá numa água parada, não ficará mais. Não ficará mais. Bora botar música de drama. Em mar aberto para dar aquela chacoalhada, né? Dar aquela movimentada, tirar o que não precisa e ficar com o sol que realmente faz sentido, né? Perfeito. Para melhores resultados. Perfeito. E sempre em movimento, E sempre em movimento. Que é isso é uma coisa, né, Stephanie, de tu traz isso muito na tua fala, assim, que é a essência, né? O que faz sentido para ti. Provavelmente quando tu tinha outra marca, fez sentido naquela época, mas hoje tu não deu continuidade nela porque foi uma outra fase. Isso, perfeito. E eu acredito que toda empresa passe por isso, né? Sim. E eu acho que, aproveitando até o gancho aqui do que a gente está comentando, o que tu poderia compartilhar, assim, com quem está assistindo esse primeiro episódio do teu podcast, né? E trazendo essa tua visão junto à Maré Up. Como que a pessoa ou o empresário entende que ela precisa dar essa repaginada, né? Voltar a fazer coisas que fazem conexão com a essência. Como é que a pessoa entende isso? Como é que a gente consegue orientar uma empresa a olhar para isso? Muito boa a tua pergunta, André, porque geralmente as pessoas procuram uma empresa de comunicação porque não está vendendo. Certo. É o primeiro ponto. Não está vendendo. Não tem resultado, vamos fazer alguma coisa com a comunicação. Vamos fazer. E sempre acham que daí é a comunicação que é o problema. Pode ser. E é o salvador da pátria, né? E é o salvador da pátria. Muito bem observado. Mas não é. Tem alguns fatores que quando a empresa precisa tomar essa decisão, né, para procurar uma empresa para orientação de comunicação, ela tem que olhar muito para dentro. Né? Entender mesmo, de fato, como está o negócio, a estrutura do negócio, como estão o clima organizacional da empresa, porque não adianta a gente ter uma comunicação externa e essas pessoas, que é o teu primeiro público, as pessoas que trabalham contigo, é o teu público principal, então é com eles que você tem que comunicar. Não estivesse comunicando, são eles que vão levar e disseminar a informação da tua empresa para fora, para os teus clientes potenciais. Então, as empresas precisam olhar um pouco para dentro e na orientação que a gente dá para os nossos clientes, justamente nesse sentido, olhar como negócio primeiro, para depois olhar onde ele está. Né? Não adianta você chegar com a sua empresa e dizer, eu quero estar na internet. Ok, perfeito. Pode ser que você esteja na internet também, mas vamos olhar um pouco para o negócio, como que está
questão de relacionamento com o cliente, de venda, obviamente, né? Mas o contexto todo da empresa. A empresa, às vezes, está preparada também para ter uma comunicação, porque, às vezes, a gente vai levar fluxo, mas não tem estrutura de um atendimento, Certo, por exemplo. correto. Uhum. Nós vamos levar empresas para comprar produtos e o estoque está baixo. Sim, às vezes tu bola lá uma estratégia onde tu vai direcionar para tráfego pago, aí entra um monte de cliente, um monte de lead, que geralmente é o termo que a gente usa, né? E aí não tem ninguém para atender. Aí piora a situação, porque daí as pessoas que pediram informação querendo comprar não são atendidas, ou demora, né? Aí gera uma situação oposta ao desejo. Acaba mais queimando, né, a imagem da empresa do que, de fato, impulsionando. Sim. Então, é muito importante as empresas terem a consciência de que é olhar para dentro primeiro, da porta para dentro, e nós fizemos essa análise junto com o cliente, nós temos parceiros que podem orientar, né, cada um dentro da sua expertise, mas a gente traz essa reflexão, né, a gente bota na mesa, ó, o que tá no negócio hoje que está incomodando? Imagina que a tua marca é uma pessoa. O que hoje incomoda ela, né? Como ela se veste hoje? Que dor ela tem? Que interesse que ela tem? Até a gente chama isso de persona depois na execução do projeto. Mas é olhar para isso para dar sequência, sim, a botar a comunicação de forma posicionada, estratégica para o teu mercado. Certo. E hoje, dentro do teu contexto como empresa, né, Stephanie, junto à MariaUp, quais são as tuas principais entregas, né? O que tu hoje direciona para o cliente, de que forma que quem está nos acompanhando, ou quem é novo, né, um futuro seguidor que venha te acompanhar, como é que essa pessoa pode entender o que tu vai fazer pela empresa dela? Quais são os direcionamentos? Perfeito. A MariaUp hoje entrega estratégia, né? Tá até vinculado ao nome. E quando a gente fala de estratégia, a gente tem alguns direcionamentos, né? São os 3 principais. Primeiro, como está o seu posicionamento. E o que é posicionamento? É como a sua marca vai ser percebida pelo seu público, né? Público, entender quem de fato também é ele. Muitos clientes a gente até brinca, né? Porque os clientes geralmente dão a orientação que o público é todo mundo. Mas não é todo mundo. Não tem como ser todo mundo, né? Nós não nos comunicamos com todo mundo. Todo mundo é muita coisa, todo mundo é muita gente. E aplicar uma verba para todo mundo acaba saindo caro, né? A gente não é direto, acaba diluindo um custo para muita gente e para pessoas que não vão ser o teu alvo, digamos assim. Então, a gente parte do posicionamento, que é como a marca vai ser percebida pelo teu cliente. Posicionamento feito. De repente, a sua marca já está bem posicionada, nós fizemos essa análise, né? Nós damos essa rota da comunicação. Feito isso, nós encaminhamos para a estratégia de canais. Então, como nós vamos comunicar a sua empresa, nós definimos, e agora aonde nós vamos comunicar, que entra a estratégia de canal, aonde muitas empresas acabam direcionando. Eu quero fazer só tráfego pago, eu quero fazer só as redes sociais. Nesse passo, a gente dá uma orientação, André, entrega esse estudo para que o cliente... Pode ser que ele não queira fazer na hora, e não tem problema, tá tudo certo, mas é importante que ele tenha pelo menos esse conhecimento. Perfeito. E a MariaUp nasceu dessa necessidade, inclusive, de perceber que as empresas e as pessoas estão perdidas aonde se comunicar. Porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. O tempo todo, né? Claro, obviamente tem canais que são os principais, mas tem que estar muito com o teu público. Quer ver um exemplo? Você se comunica corretora, né? Eu já ia comentar, dá um exemplo de corretora de imóveis. Vamos usar o exemplo de corretora de imóveis. O seu público, nós estamos falando que o público... não é de Itajaí, né? Nós precisamos nos comunicar com outras pessoas de outros locais. Possivelmente, hoje, a internet tem um maior alcance e nos permite isso. Mas como que a gente vai comunicar lá? Você quer comunicar com um público mais experiente, né? Pessoas que estão querendo se aposentar, por exemplo. Pessoas que estão querendo mudar, vir para o litoral. Não adianta botar a tua comunicação no TikTok. Claro que não. Por quê? O público de mais idade, mais experiente, ele não tá no TikTok. Ele vai estar no Facebook. E isso não são vozes da minha cabeça, né? São dados, não, são né? dados, A gente trabalha sempre com dados, apesar de a comunicação, né, ser muito visual, nós trabalhamos com dados justamente por isso. Então, o teu público não tá no TikTok. Mas, por exemplo, ele tá no Facebook. E pode ser que ele esteja muito no jornal local do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, onde que a gente vai comunicar? Qual canal de comunicação tem mais peso e vai dar mais alcance e impacto para esse teu público? No jornal.
Pode ser que você não faça um comercial de 30, porque entra em questão de valores e é uma preocupação muito grande do público, dos clientes com isso. Mas hoje mudou muito, né? Hoje, quando a gente viu uma propaganda da Coca-Cola, claro, nós estamos falando de uma marca mundial. Sim. Mas hoje em dia mudou muito. Nós temos muita facilidade para estar a tua marca na TV. E tem um outro ponto, né? Hoje a gente está falando, claro, do que hoje mais a gente utiliza, que são as ferramentas, redes sociais, enfim. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que existe toda uma mídia offline que Exato. funciona, desde que muito. pensada de forma estratégica para aquele negócio naquele momento, né? Exato. Muitas pessoas acham assim, não, panfleto não dá certo. Depende. Pode ser que dê muito certo. Exato. Às vezes tu pensa numa ação estratégica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso, né? Daqui a pouco a gente já sabe que vai existir um lançamento naquele bairro. E se eu fizer um material específico para colocar na porta de cada pessoa daquele bairro, informando que tem uma oportunidade XYZ. Exatamente. É uma coisa pontual. Não vou pegar aquele panfleto e vou sair distribuindo numa sinaleira. Não vou fazer isso. Claro. Mas é estratégico para aquela ação, somada a outras coisas. Exato. Né? É uma... Por isso que a gente já fala estratégias, né? Até no plural. Exato. Porque é uma série de definições que o conjunto todo leva a esse barco chegar no objetivo final. Você falou ali do panfleto. É muito até ignorado, assim, por próprias, né, agências hoje, porque acaba não entendendo que não dá resultado. Mas ele dá resultado se ele estiver no lugar certo, na hora certa, para o público certo. Exato. Por exemplo, se o teu público forem mães, por exemplo, vai fazer uma distribuição de panfleto aonde? Perto de uma escola, possivelmente, com redução de lombada, em grandes movimentações. Então, tá vendo como o fato de uma redução de lombada, ela tá dentro de uma definição? Porque se eu botar num fluxo de carro alto que só para no semáforo, Óbvio. e logo ele tem que arrancar o carro porque é uma via mais rápida, ele não vai nem olhar. Né? Sim, então, assim, vai ser só mais uma informação do dia. Só mais uma e pronto. Então, as empresas precisam estar atentas aos canais que elas usam, porque nem tudo é só internet. Na comunicação, nós temos as mídias principais e as secundárias e as complementares. Então, a principal, de fato, é a que vai ter maior peso do seu investimento. As secundárias, elas vão ter uma redução menor que vai fazer base para a principal. E a complementar é mais para percepção. Então, por exemplo, a minha mídia principal não é o panfleto, não é o outdoor. Mas ela vai estar de base, porque daí, a minha mídia principal foi TV. Eu vi na TV. Daí eu fui pra internet, eu vi na internet, que é a minha mídia complementar. Aí fui pra balneário e vi um outdoor. Vi um outdoor. Daí eu parei no semáforo, ele me entregou um panfleto. Tá vendo como há uma conexão? As coisas precisam conversar entre si, né? Isso. O movimento como um todo da comunicação, dessa estratégia definida, né? Inclusive, Esté, tu comentou brevemente sobre a questão de desafios dos clientes, mas eu acho que é interessante a gente explorar um pouquinho mais, né? Claro. O que hoje tu enxerga como maiores desafios dos teus clientes, né? Quando a pessoa ela entende a importância de uma excelência na comunicação, de ser uma comunicação humanizada, né? De expor exatamente o que aquela empresa faz nos canais certos. Quais são os desafios? O primeiro desafio que eu vejo que as empresas têm muito é de saber quem elas são. É até curioso, né? De saber, pô, tem uma empresa, eu não sei quem é. E, de fato, isso realmente existe, né? É entender, como eu expliquei, por que Maré Up? Eu trouxe a minha essência, né? Eu trouxe todo esse contexto. As empresas, elas nasceram de uma necessidade, geralmente, de venda, e foram crescendo. E aí chega um momento que ela cresceu e ela bateu num teto. E aí ela tem um desafio de quê? De crescer mais ainda ou ela tomar a decisão de fechar. Geralmente, né, não é a maior decisão das empresas. Mas aí ela chega e agora? Né? Eu tive recentemente um contato de um cliente que está fazendo 60 anos de mercado. Uau! 60 anos ele passou por muita coisa dentro da comunicação. Né? Desde da lista telefônica até... Lista telefônica, o jornal de todos os dias impresso, né? De várias... Sentar para ver todo mundo na sala, o telejornal, né? Aquele momento em família que ninguém fala, todo mundo fica só olhando para a TV. Exato. Escutar o rádio. E aí, quando a marca vai para a rua, ela não sabe o que ela comunica. Então, é o maior desafio hoje. O que eu comunico? Eu comunico o produto que eu preciso vender, eu comunico o produto que eu preciso
tirar de estoque? Eu preciso comunicar o institucional? Talvez, será que um posicionamento institucional não é necessário? Então, assim... Eu já tô com várias ideias aqui, né? Tu tá falando, eu já tô pensando aqui. Meu Deus, como é que tá a Já comunicação? Já vou fazer uma nota aqui no telefone para não esquecer. Boa. Pega os insights. Você aí também pega os insights, porque realmente funciona, né? Eu tô aqui realmente com experiência. E tem que parar para olhar isso, né? Tem que parar para olhar. A gente não pode olhar só números. A partir do momento que a gente olha só números e não olha o lado humano do negócio, a gente vai perder mercado. Com toda certeza. Por que hoje os influenciadores vieram tão em alta? Porque as marcas precisavam humanizar. Precisavam trazer pessoas que se conectam com a marca e pessoas que externam isso. Olha só. Né? E tu sabe, eu vou só aproveitar para fazer um gancho, Steph, que eu acho que faz todo sentido o que tu falou agora, né? Eu acho que, assim, quem tá nos acompanhando, a gente tem que ter clareza disso. E eu aprendi de uma forma muito dura essa informação. E uma pessoa próxima a mim acabou investindo no imóvel, né? E depois de um tempo a gente se encontrou, ela comentou que tinha investido e ela não comentou nada comigo porque na mente dela eu não vendia aquele tipo de imóvel. Olha só. Então eu fiquei pensando assim, tá, autorresponsabilidade, claro, autorresponsabilidade, né? O que eu deixei de fazer que não chegou até ela, e mesmo sendo próxima a mim, ela poderia ter perguntado. Claro. É que eu comunico tanto um tipo de imóvel que ela não se sentiu confortável em me perguntar. Porque ela disse, não, a Andrea jamais venderia esse tipo de imóvel aqui, né? Neste bairro, nessa região, etc. Então, assim, até que ponto a gente também tem que seguir, continuar lá trabalhando, sem olhar para o nosso negócio e redefinir a comunicação dessa maneira. Exato. De forma clara, né? De forma simples, que às vezes a gente também quer burocratizar muito e acaba ficando pior do que antes, para que as pessoas possam ter essa fluidez. Perfeito. E assim, às vezes um básico bem feito, né? E quando eu digo básico, não tá atrelado ao tipo de mídia que você vai usar. Mas o beabá, né? Sim, feijão com arroz. O que eu tenho para comunicar? Quem eu sou? O que eu tenho para comunicar, para quem que eu quero comunicar e quanto eu tenho para comunicar. Partindo desses 4 pontos, Andrea, é a percepção de valor que você vai gerar para o seu público, independente do canal que você estiver. Então, nesse momento, você gerou uma percepção pela constância, possivelmente, de você botar só aquele tipo de imóvel. Você gerou uma percepção que você só vendia aquele tipo de imóvel. E o ser humano, ele acaba sendo mais imediatista. Então, não foi buscar uma informação para te perguntar. Sim. Tomou a percepção. Exato. E tomou isso como uma verdade. Então, por isso, muitas marcas têm que ter esse cuidado do quanto elas, como e quanto elas se comunicam sobre um determinado produto ou de uma determinada forma, que isso pode, sim, gerar uma percepção, tanto positiva quanto negativa, enfim, né? Aí vai muito da avaliação e da rota de navegação que a gente está tomando. É isso aí. E eu acho que dentro de todo esse contexto, né, muitas vezes o cliente entende que necessita, né? Outras vezes ele não tem a percepção de que necessita parar e olhar para isso, né? Mas se caso a pessoa se deu conta, ela fez lá, conversou com o CEO da empresa, né? Parou para avaliar, por onde que ele começa, né? Quais são os próximos passos, assim, para a pessoa que... Não, agora eu preciso melhorar a comunicação da minha empresa. Eu preciso ter alguém que me ajude nas estratégias para a gente crescer mais, para a gente pegar um novo mercado, né? Ó, a gente está com um novo produto, a gente tem que pensar para uma estratégia desse produto aqui agora. Como é que ele faz? Bom, primeiro passo é procurar a Maré Up, né? Ótimo. Fazendo propaganda da própria isso aí. propaganda. Primeiro passo, procurar... E aqui, brincadeiras à parte, mas é muito importante que o cliente procure sobre a empresa com quem vai dar essa orientação para ele. Porque, principalmente depois da pandemia, não gosto muito de usar esse termo, mas infelizmente foi o que deu o impulso para outros negócios e outras percepções, a gente vê muito o que está na internet. Se não está na internet, a pessoa não existe. Se não está na internet, você não vai vender. Se você está na internet, você vai vender muito. Se você investir uma verba de R$50, você vai ter muito cliente. Calma. Vamos por partes. Vamos ajustar essa vela, né? Vamos botar esse barco para navegar com muita clareza do que se tem. Então, o primeiro passo é ele procurar se informar sobre
a empresa que vai orientar ele, se essa empresa tem resultado, quais as marcas que essa empresa atende, né? Se possível, até fazer contato com essas empresas para ver o quanto essa empresa te ajudou e te orientou ou não, quais foram os desafios. Claro, né, gente, a nossa área tem muito um desafio, né, falando propriamente, de entender o que funciona ou não. Então, é uma mão de duas vias. Então, tem a parte do cliente de fazer a parte dele como negócio e tem a parte da empresa de comunicação fazer a parte dela como experiência e profissional da área. Então, partindo do próximo passo, é justamente procurar muito bem a empresa e aí trazer essas dores. A gente brinca até que é o primeiro momento de terapia. Fala tudo sobre a sua empresa. Sim. Então, né, você E aí, a partir disso, tu vai montar toda a estratégia para aquela situação ali. Isso. Então, entendeu a dor, viu muito bem sobre a empresa, entrou na empresa, a empresa vai te fazer um geral, assim, vai passar realmente um pente fino para entender tudo, o que você já fez que funcionou, o que você já fez que não funcionou, como a gente pode melhorar, os desafios que tiveram até agora para a gente recalcular essa rota e botar novamente o barco para navegar. Ótimo, excelente. Esté, eu queria muito que tu pudesse compartilhar com a gente, claro, preservando aí, né, as informações que tu não possa compartilhar, mas assim, um case que tu pudesse trazer como exemplo, sabe? Olha, essa empresa estava assim, depois a gente passou por isso, depois aconteceu tal coisa. Porque, assim, quando a gente fala de comunicação, como é um assunto muito vasto, né? Sim, e longo, para muitos claro, ganchos. E assim, a gente tá falando da pontinha da unha, que nem eu falo, né? Mas tem muitas coisas envolvidas. A comunicação, se a gente for falar, por exemplo, de vitrine, né? De mídia... Sei lá, se for falar de rádio. Esses dias eu estava conversando em casa, o Thiago e eu, e a gente falando assim, pô, esse produto aqui, a gente estava vendo aquele jornal do Pânico, sabe? E aí, toda edição do Pânico, eles fazem propaganda de um produto específico lá de Ora Pronobis. Não sei se você já viu. Sim. Gente, todo o programa é assim. É meio parecido com aquela propaganda que tinha dos Tupperware. Sim, sim. Antigona, né? E funciona. Funciona. E vende por telefone, o 0800 lá, ligue agora, ganhe um brinde, etc, etc. É muito amplo. Mas a gente sabe que, tendo a estratégia certa e fazendo o dever de casa, Exato. né? Bem reforçado esse ponto. Fazendo o dever de casa, as coisas podem sim melhorar. E esse exemplo eu gostaria que tu pudesse trazer. Legal. Temos vários, né? Com tanto tempo de experiência, temos vários cases, mas... Um case específico, né? Claro, não vou comentar aqui o nome para preservar dados e a imagem da empresa, mas que engloba tudo isso que eu falei. Foi justamente uma empresa, né, do ramo de imóveis, né, não é Berlanda, foi uma oportunidade de um outro cliente que eu tive de atender, que ele comunicava para um público classe C, Tá. né, agora que a gente está falando de perfil geográfico, tá? Sim. Perfil classe C. Os produtos eram totalmente para classe A. Olha só. E a fachada, a comunicação toda era também para classe C, né? Tá. Aí a gente teve esse desafio de fazer o cliente entender que havia um conflito muito grande. E assim, todo mundo pode ter oportunidade de comprar produtos que não são dentro da sua renda, porque hoje o mercado possibilita, né, as negociações, parcela, claro, tem muitas possibilidades. Então, até entro aqui, não é no ponto da condição do cliente, mas sim na situação da empresa. Claro. E aí, não vendia. Mas, poxa, eu dou oportunidade de carnê, faço parceria com bancos, a condição é a perder de vista sem juros. Aí tá, e a gente absorve, né, a primeira informação. Aí nós entramos para dentro do negócio e falamos o seguinte. Como os donos, né, direto com os donos, geralmente direto com os donos, eu cheguei com um panfleto, com um tabloide de uma outra marca, com produtos diferentes. E falei para os donos, você compraria essa cozinha aqui? Mais, né, mais padrão, mais simples? Não, lógico que não. Né? Eu gosto de coisas moduladas, gosto de... Entendi. Você compraria aqui dessa outra marca, da marca Y, que era uma marca mais, justamente, do modulado e tudo mais. Nossa, super compraria. E aí eu faço o cliente responder, qual que é a diferença? Claro, tu faz ele enxergar. Exato. Tu quase desenha a situação, tu desenha a situação para ele e mostra para que ele veja.
Ele mesmo fala, ele mesmo se escuta, ele diz, nossa, faz sentido, né? Então, qual que é a diferença, né? Ah, não, esse aqui não é muito o meu perfil. Eu falei, então estamos começando a navegar com esse barco, porque já não é o teu perfil. Então, nós estamos comunicando assim com a tua empresa e com todo o respeito, né, André? Sim. Eu sempre falo muito sobre isso, eu tenho muito cuidado ao falar com as empresas, porque a gente tá falando do negócio. Sim, até porque são empresas que já estão, já existe uma história, né, envolve o sonho da pessoa, né, a dedicação dela, enfim, tem que existir esse respeito, com certeza. É uma empresa, hoje tem mais, mas é uma empresa de 40 anos de mercado, né, cresceu de uma forma, funcionou de uma forma. Então, eu falei, olha, a gente tá comunicando de uma forma, com produto de uma forma, e tá totalmente, não tá combinando com quem você quer falar, com aquilo que você vende. Ah, mas eu não quero vender para o público, né, superior nesse sentido. Eu falei, bom, então a gente precisa fazer uma estratégia de marketing voltada específica para um público que você quer atingir. E uma estratégia, porque a gente pode ter 2 públicos, tá, André? Não tem problema. Sim. A gente não tem... Isso é uma coisa interessante de comentar, porque às vezes as pessoas acham que é só um público. Fala-se muito isso. Defina a persona. Pô, é uma pessoa só? Pô, é difícil. Não, inclusive, a título de curiosidade, nós podemos definir até 3 personas. Olha aí. Não tem... Claro, tem que... Aí a estratégia da comunicação vai bem refinada para cada persona. Claro. Não adianta misturar todo mundo, né? Então, aí nós chegamos e conversamos, olha, a comunicação está voltada para um público, o seu produto está para outro, então nós vamos fazer 2 campanhas. Uma estratégia para uma campanha para o público que você quer vender, ter maior giro dessa linha de produto, mas para a gente não deixar de atender esse público que hoje você quer atender, nós vamos fazer uma campanha com produtos mais selecionados. A gente não vai botar tudo no mesmo bolo. Até que a gente possa equilibrar essa balança se a sua intenção for elevar o público B ou o público A, né? E assim nós fizemos. Fizemos uma campanha que, inclusive, foi de aniversário. Que legal. Para trazer a percepção da marca, o posicionamento da marca, porque as pessoas tinham a percepção que, de fato, era uma marca muito mais cara que as outras. E não era mais cara que as outras, mas a percepção que havia sido do público era essa. Stephanie, como que a gente descobre? Como vocês descobriram? Através de pesquisa. Claro. Através de feedback de cliente. Através mesmo de nós, como comunicadores que estamos orientando as empresas, de nós ficarmos na porta do cliente. Eu fiz isso, eu fiquei na porta do cliente vendo quem entrava e quem saía. E quem não entrava, né? Por que não entrava? E conversava, inclusive, com pessoas, né? Muitas senhorinhas a gente conversou na porta da loja para entender. Então, é uma junção de ações, né? Que levam a gente ter esses dados. Então, aí nós fizemos uma campanha, uma voltada para o público A, o público B. E aí começou a ter mais movimentação, porque o público B começou a entender que tinha produto para ele também. E o público A começou a entender que realmente ali era um bom negócio, né? Porque no público A, nós trouxemos os diferenciais do produto, que esse público estava procurando por refinamento, por o modulado, né? Por produtos de mais qualidade. E quanto tempo, Esté, tu lembra, assim, tipo assim, ele te chamou para conversar num mês, em quanto tempo tu começou a ver os resultados aparecendo, assim, nesse caso aí? Nesse caso, nós tivemos, só uma casa antes, nós tivemos uma execução dessas estratégias em 20 dias, né? A gente trabalha 20 dias de imersão dentro da marca. Fez esse briefing e depois já saiu com o que ia fazer a partir de agora. Isso. Aí 20 dias já apareceu alguma coisa. Isso, aí vai briefing, imersão da equipe, todos os envolvidos, e aí a gente já começa a ter essas percepções. Legal. E aí o cliente começa a ter resultado, no mínimo, em 3, 4 meses. Tá. Não é um resultado imediato, porque precisa construir uma percepção. Perfeito. Então, nós estamos construindo essa narrativa. Imagina, uma empresa que tinha uma comunicação 40 anos, daquela forma, de repente começou a ter uma outra comunicação, como que a gente faz? Então, isso leva de 3 a 4 meses para começar a ter resultado. Aí a pergunta, né? Tá, mas eu não vou ter resultado imediato? Eu não vou fazer propaganda enganosa. Não tem como ter resultado imediato. Assim, na primeira semana. Pode ser que nos primeiros 30 dias funcione. Porque daí a gente leva a campanha para dentro da empresa, a gente envolve todas as pessoas que vão participar do processo, desde venda até o pessoal da logística. E para pensar, até o atendimento da pessoa para o público C, B e A é diferente. É diferente. Até assim, daqui a pouco a pessoa não usa um uniforme, a pessoa vai de qualquer jeito. Até esse tipo de orientação vai fazer falta. Então, por mais que tu oriente a empresa, a partir de amanhã,
esse copo aqui tá exposto, esse aqui já é destinado ao público A. Uhum. Mas quem tá no atendimento não tá preparado ainda. Então, não deu tempo de tu ajustar tudo que tá envolvido pro resultado acontecer. Exato. E tem que envolver, né? As pessoas, elas fazem parte do negócio. Claro, com certeza. Não é só da porta para fora. Então, a partir do momento que você envolve as pessoas que estão ali nessa construção da comunicação também, o resultado vai ser diferente, né? Não é só da porta para fora. Envolve todo mundo, é resultado certo. E mais rápido. Sim, né? sim. Não temos uma receita de bolo para algo milagroso, assim, isso acontece na hora. Não, mas é justamente a pegada da Maré Up. A gente está acompanhando lado a lado, orientando. O barco saiu um pouquinho de rota, puxamos ele, né? E a contribuição do cliente, Andrea, é muito importante nesse momento. É um momento que ele precisa dizer tudo. Certo. Não só preciso vender imóveis lá na Brava. Sim. Preciso entender todo o contexto, né? Com quem você está comunicando e toda essa construção que eu expliquei aqui, para que a gente seja assertivo. Claro. Não, é sensacional esse exemplo que tu trouxe. Eu tenho uma pergunta que não estava, assim, no script, mas eu acho que agora, escutando tu falar e pensando em todos esses detalhes que tu trouxe, tem um ponto que eu acho que a grande maioria das empresas se debatem ali, né? Porque quando as coisas não estão boas, que elas buscam soluções imediatistas, muitas vezes elas entendem algumas ações, e a comunicação eu vejo que está dentro, como custo. Total. E aí, como que tu poderia expor aqui nesse meio que a gente está trazendo de comunicação, que é o podcast, como que tu pode trazer para as pessoas terem uma visão diferente da comunicação, das estratégias de marketing, que envolve todo esse mundo, todo esse universo, não sendo um custo. Não sendo um custo que não vai ter um retorno. Boa pergunta. É um desafio dos clientes em relação a isso, porque o marketing é visto como custo, né? Infelizmente, mas não deveria. Ele está lado a lado com o comercial. Então, se você olha muito bem para o produto que você quer vender, se você olha muito para quanto você vai cobrar por esse produto, você tem que olhar para o marketing, que é justamente como que ele vai se comunicar, né? Que mercado que ele vai estar inserido. Então, é uma dupla. Se você tirar um, fica capenga. O outro não funciona. E se você ficar só com marketing e não ter produto, a conta é a mesma. Não vai funcionar. Então, eu trago muita consciência para as empresas que vocês possam ter, de fato, consciência mesmo e vontade de investir. Nós não estamos falando de milhões, não estamos falando de grandes custos. Como eu falei, muita coisa mudou. Mas a Maré Up traz justamente essa pegada de uma orientação. Inclusive, André, nós não trabalhamos com aquela possibilidade de eu te atender no 360 de uma única vez. A Maré Up, ela trabalha por etapas. Porque eu te deixo confortável como cliente para a experiência e para entender do trabalho. E eu fico confortável também porque eu vou ser bem assertiva naquilo que eu te oferecer. E o combinado não sai caro, né, Esther? Tudo isso já é combinado, já é definido com clareza. Exato. Fica muito claro das duas partes. Isso dá segurança para o cliente investir de fato, porque é aquela coisa, não quero investir na minha empresa, mas olha para o seu concorrente, se ele não está investindo. Perfeito. Olha para grandes marcas, se espelha em grandes marcas que você, de repente, quer fazer com que a sua empresa chegue também naquele patamar. Não necessariamente precisa ser no mesmo segmento, mas, nossa, eu quero muito que a Maré Up seja um Nubank da vida. Eu tenho esse espelhamento por tudo, por envolver tecnologia, por ser uma marca humana, por ter constância, né? Disruptiva, né? Super alegre, super descolada, mas com muita responsabilidade, porque a gente está falando de um segmento bancário, né? Sim. Eles estão lidando com o dinheiro das pessoas. Então, eu quero muito que a Maré Up chegue nesse negócio, né? Nesse nível de negócio. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Claro. Aí eu olho para ele, o que eles fazem, né? Sim. Meio Globo Repórter, né? O que eles fazem, o que eles compram. O famoso benchmarking, né? Que a gente precisa se inspirar, trazer para nós e adaptar e vamos para frente. Isso. E aí ter bastante consciência, acreditar. É isso aí. E acreditar, para que o negócio realmente flua. Nós, como empresa de comunicação, consiga trabalhar e o cliente se sinta seguro que o que ele está investindo está dando resultado. Perfeito. Esther, eu tô adorando tudo que eu tô escutando até agora, mas a gente precisa ir pro nosso
encerramento, né? Já estamos deste chegando. primeiro podcast. Mas Sim. a gente já pode dar alguns spoilers que vocês vão nos ver mais tempo juntas, né? Com certeza. E a gente vai trazer aí umas novidades de mercado envolvendo comunicação. E aí, entendedores entenderão. deixa no ar. Deixa no ar. E eu queria aproveitar esse momento, Esté, para te pedir, assim, como até uma mensagem final, né? Sobre a importância da comunicação. Para quem está te escutando, para quem está nos vendo aí nas redes sociais. Qual que é essa importância, né? Que tu gostaria de trazer para as pessoas sobre comunicação? Eu sou muito suspeita a falar que a parte da comunicação, ela tem muito poder. Né? A comunicação, ela tem muito poder. Inclusive, é um dos principais poderes hoje do mundo, né? A comunicação. Claro que a gente envolve outras áreas, né? Jornalismo, relações públicas, enfim. Mas eu quero muito, assim, trazer para a Maré, para as empresas da Maré, que ela tem essa consciência, que a comunicação, ela é muito poderosa. Então, se você tomar essa ferramenta de comunicação como uma das principais para o seu negócio e você poder ter o poder de transmitir a mensagem de quem você realmente é como empresa ou como marca pessoal, você vai ter grandes resultados. A comunicação hoje, ela permite com que a gente esteja em vários canais ao mesmo tempo. E trabalhando isso de forma assertiva, trazendo a sua essência, com certeza você vai desbravar grandes mares. Que ótimo, que show. Maravilha. Eu agradeço o momento de estar aqui contigo, dividindo, né, esse momento de um projeto que foi pensado, saiu do papel, tomou forma, né, e agora em breve vai estar aí em todos os meios. Fico tão contente da gente poder estar juntas. Deixo aqui também, né, o meu agradecimento pela amizade. A gente nem comentou como que a gente se conheceu, mas foi uma outra ideia, uma outra frente empreendedora, né, Esté? Onde a Stephanie e eu pedi para ela me auxiliar com uma empresa que eu estava abrindo, que era de educação para jovens pós-ensino médio, Verdade. né? Faz tempo, né? Faz tempo. Foi 2018. Isso mesmo. Foi antes do mercado imobiliário. Isso. Eu estava praticamente iniciando alguns desafios do mercado também. Isso aí. Não, e todo esse aprendizado do empreendedorismo, ele é válido para a vida toda, né? Mesmo Com que certeza. lá atrás tu iniciou um projeto, não evoluiu com ele, né? Agora tu tá noutra frente. Quanta coisa a gente aprendeu, né? Enfim, então, muito obrigada. Para quem quiser me acompanhar, né, como corretora de imóveis, meu arroba é andrea.passos, Andrea com I. Eu atendo por vários nomes, né? Stephanie, Ângela, Adriana, Andréa, mas meu nome é Andrea. Tudo bem, a gente aceita, recebe, né? E fico à disposição para auxiliar em assuntos de dentro do mercado imobiliário, né? Com estoque feminino, conectando pessoas e oportunidades. Show de bola. Andrea, queria muito te agradecer mais uma vez pela parceria. Né? Você tem sido uma das grandes incentivadoras para o meu negócio, né? Tá ali na base, me conectando com pessoas, acreditando no potencial, acreditando na Maré Up, acreditando na equipe que está fazendo, né, parte junto com a gente. Então, obrigada, né? Obrigada por estar junto. E é só o começo, tá? O nosso barco está só saindo aqui do cais e tenho certeza que ele vai alcançar grandes mares. E para você que está nos acompanhando, também muito obrigada pela sua atenção. A gente vai ter muito assunto, como a Andrea falou, a comunicação ela é muito ampla, tem muito assunto para a gente desdobrar aqui. Eu quero trazer todo esse conteúdo aqui nas redes sociais, que é o nosso @MaréUp, estratégias de marketing. Segue a gente aqui, vamos deixar aqui as informações para você. E é isso, Maré Up, marcas navegando no mundo real. Obrigada. Obrigada.